Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Então, as alergias, as feridas na pele, as manchas na pele, tudo que acontece no Ayurveda em relação à pele é um reflexo de como está o nosso metabolismo, vamos chamar assim, primário. A ideia é que depois que a gente faz a digestão de transformar aquilo que não é você em potencialmente você, que é a digestão macro, que acontece mais no nosso intestino, isso é sugado, em um certo sentido, e vai parar no fígado. Ali no fígado começa a acontecer um metabolismo secundário. Um metabolismo onde o corpo começa a falar: isso daqui vai para aquele setor, isso daqui vai para aquele setor. São 5 setores. No Ayurveda a gente chama de Bhuta Agnis, que são a forma da gente conseguir estruturar setores funcionais, certo? Que a gente chama isso de Akash, Vayu, Agni, Jala e Prithvi, traduzido como espaço, vento, fogo, água e terra. Mas isso são propriedades que essas coisas que a gente consegue encostar têm, que são representantes, mas não é exatamente isso que está dentro da gente. Aí depois que passa disso, o corpo passou pela alfândega e entrou no país. Onde é que é o país? É os tecidos, ok? O primeiro país que a pessoa chega é o aeroporto, certo? A alfândega você supõe que tipo tá na entrada do aeroporto, em um certo sentido, ok? Pode ser no porto, qualquer coisa. Esse primeiro país, a gente pode considerar que ele é um grande oceano chamado Rasa, certo? Todos os outros sistemas, eles estão boiando no Rasa. O sangue está boiando no Rasa, no plasma. Os músculos estão boiando no plasma. O tecido adiposo, o tecido ósseo, o tecido medular e o tecido reprodutivo, eles todos estão boiando no plasma, no sentido que o plasma permeia eles todos e faz a função de ser a base deles todos. Tá? Então, no processo de nutrição fisiológica do Ayurveda, a gente, antes de tudo, tem que cuidar da essência. Rasa é aquilo que é o mais fundamental, é aquilo que é o mais assim, fundamental, principal, a base de tudo, certo? É o rasa. E a ideia é que antes do metabolismo aprofundar em direção ao tecido muscular, esse composto que a gente chama de sangue, que é o rasa e uracta, ele permeia todo o sistema. E antes dele conseguir se aprofundar, ele faz um pit stop na pele. E da pele ele afunda. E afundando ele vai nutrir todos os sistemas. Tem a explicação mais aprofundada, mas o ponto principal é o seguinte: a pele pro Ayurveda é um grande espelho da saúde. Por isso que a gente dá tanta importância à autoleação, ou do artana, qualquer procedimento, porque a gente consegue tratar o rasa através da pele. A gente não consegue tratar tanto o músculo através da pele, mas o rasa, quando ele está deficitário, a gente entra com mais óleo, quando ele está excessivo, a gente tira ele com os pós mais secantes. E a ideia principal é que antes de o teu pulmão ficar com uma alergia, ou eventualmente o teu fígado ficar com problema, ou qualquer um dos teus órgãos desenvolver um quadro clínico perceptível de desequilíbrio, o teu plasma, o teu rasa racta, manifestou isso na pele. Então, para o Ayurveda, você sempre ficou com uma bolinha ou alguma coisa na pele antes de ter um problema de alergia crônica, certo? É impossível, dentro da perspectiva do Ayurveda, essas coisas estarem descoladas. Por isso que muitas vezes você fica tomando antihistamínico, etc. e tal, e aquilo dali, o teu rasa está tão contaminado que chega uma galera para varrer, só que não deu conta da quantidade de sujeira e você sempre continua com um processo crônico de alergia. O problema é que a galera que chega para varrer, ela se deposita em um certo grau e ela começa a virar mais lixo e ela começa a se tornar foco de novos processos alérgicos, certo? Então, por detrás de todo o processo alérgico no Ayurveda, existe um material não metabolizado adequadamente, que é a ama, que é a toxina, certo? Então, no Ayurveda, antes da gente, da mesma forma como para emagrecer, antes da gente cuidar do tecido adiposo, a gente tem que
desinchar a uraça, no Ayurveda, antes de você cuidar dos processos alérgicos, você precisa, nos locais onde ele está atingindo, se é rinite, sinusite ou qualquer coisa que seja, a gente precisa limpar o oceano que faz com que essas coisas estejam mais ou menos disponíveis, certo? Então, é claro que a gente tem pipa ali, citopalade para o pulmão, etc e tal, mas se você só cuida do lugar onde isso está sendo depositado, onde isso está sendo atacado, você não tem um resultado muito bom. Porque é como se você toda hora limpasse a sala da casa, mas no instante seguinte o vento viesse e sujasse mais rápido do que você está conseguindo limpar. Acaba sendo uma atividade muito desgastante, porque o teu corpo está tendo que se mobilizar para metabolizar aqueles fitoterápicos ou qualquer coisa que seja que estão entrando, e aquilo dali não está fazendo o fluxo de prana voltar a circular de uma maneira eficiente. Então, como o nosso corpo todo, em termos fisiológicos, na perspectiva do Ayurveda, boia no rasa, se você não cuida do plasma, fica difícil de você cuidar das ilhas. Entenda os órgãos como ilhas nesse sistema, ok? E se você está toda hora indo lá limpar a costa da ilha, porque está muito cheio de craca chegando na ilha, etc., aquilo está gerando fungo na ilha, etc. e tal, se você nunca para limpar o oceano, é sempre uma tarefa muito árdua até que a estação muda, eventualmente o oceano fica menos poluído de kapha, pitta e vata com toxina, e aí você acha que aquele antihistamínico te ajudou, certo? Ele, num certo sentido, sempre ajuda, mas ele não resolve num sentido último da coisa. No Ayurveda, se você não trata do rasa, e se você não trata dos canais de circulação do rasa, você não tem um resultado duradouro. Você sempre tem um resultado paliativo, certo? Então é por isso que a gente, tomando o devido cuidado, a gente sempre usa ervas alterativas para limpar o sangue. Se é mais para pita, a gente usa ervas que secam e esfriam um pouco. Se é mais para kapha, a gente usa ervas que secam e esquentam um pouco. Para vata, isso é sempre uma coisa muito delicada, depende de cada caso, como tudo na vida do vata, depende. Mas o ponto é que nem sempre a angélica vai funcionar bem para uma pessoa kapha, mas para uma pessoa pita talvez funcione, e vice-versa, entende? Então, dependendo das propriedades, a gente precisa ter tônicos amargos que sejam quentes, como o udut, diuréticos potentes que não esfriam tanto, como o punarnava. Depende muito, certo? Mas alergia para o Ayurveda nunca é uma coisa do tipo assim, eu sou intolerante à lactose, eu sou alérgico a pólen, eu pelo do cachorro, ou qualquer coisa assim. O fator externo, ele nunca é fundamental no sentido último da coisa. O fator externo é sempre visto como um gatilho no Ayurveda, ok? Pode ser que ao longo do tempo aquilo dali foi ficando incorporado no teu sistema, você foi cheirando pelo de cachorro, foi cheirando pelo de cachorro, foi cheirando pelo de cachorro, e aquilo foi gerando poluição no teu sistema. Essa poluição ela foi se combinando entre as toxinas do material não digerido e kapha ali, e sempre que você cheira aquele pelo de cachorro, o teu sistema olha, socorro, eu não aguento mais isso, e toma uma medida exagerada em relação àquilo, que é um processo alérgico agudo em relação a uma coisa que antes era crônica, certo? Então, se você só fica cuidando do pelo do cachorro, o que acaba acontecendo no final é que você cria um novo problema. Porque aquele fitoterápico foi usado de uma maneira muito intensiva, como se você estivesse criando várias barreiras na ilha para proteger ela, não sei o que e tal, mas o oceano continuasse ficando cada vez mais podre, em um certo sentido, e você tendo que fazer mais esforço, e aí chega um momento onde o teu esforço de limpar a ilha está começando a contaminar o oceano em um outro sentido, e aí isso vai e bate em um outro órgão ou qualquer coisa nesse tom. Então, no Ayurveda a gente tem que ao mesmo tempo remover as causas, tratar os tecidos mais bases, ter uma pele saudável antes da gente pensar em alergia de uma maneira específica, certo? Então, sem um olhar mais completo, a gente fica gastando um dinheiro grande em antihistamínico sem que aquilo dali de fato estraga mais saúde. O que vai ficando acontecendo?
você não está mais alérgico àquilo, mas apareceu uma alergia a outra coisa. E aí você vai, e aí daqui a pouco você é alérgico a leite, a trigo, a não sei o que, ao ar da cidade, a não sei o que lá, a água. Você vai começando a ficar paranoico, você não come mais nada porque aquilo tem corante, não sei o que e tal. Por que acontece? Na medida em que você vai ficando cada vez mais emporcalhado, a capacidade de metabolização completa do seu sistema vai ficando mais prejudicada, como uma fogueira que cada vez mais vai ficando com cinza. Cinza, cinza, cinza. E cada vez o fato dela ter mais cinza faz com que tenha mais cinza e menos queima completa, certo? Fica tudo mal realizado. Então, de uma maneira simples, o que a gente precisa fazer em termos de terapêutica para cuidar das alergias? Número 1, entender quais são os fatores que estão agravando esse processo alérgico. É você ficar com o pé no chão frio, é você eventualmente ficar comendo alguma coisa gelada, é você de repente ficar tomando vinho, depende, ok? Vinho. Mas aí o que acontece? Se a gente não dá um olhar para isso, a gente não vai nem... A gente, antes de limpar o oceano, a gente tem que parar de poluir ele, ok? Então, primeiro é remover as causas que estão emporcalhando o teu raça e atrapalhando o teu processo metabólico, o teu acne. Depois disso, a gente começa a limpar o raça. É claro que enquanto isso, a gente está tonificando o pulmão, o rim, qualquer coisa que seja, não importa. Mas o nosso foco ali é só manter aquela situação um pouco estável para que a situação de contorno, que é mais fundamental, a gente possa atender ela sem que a gente fique enxugando o gelo, ok? Não adianta você querer enxugar esse iceberg que está no Equador, certo? Que é mais ou menos isso que a gente acaba fazendo, porque a gente não tem essa concepção tão abrangente quanto a Ayurveda tem, do tecido plasmático ser um oceano onde todo o sistema fisiológico está abrigado, ok? E a gente focando nesse oceano, primeiro, focar com que o oceano não fique cada vez sendo mais emporcalhado. Segundo, começar a limpar o oceano. Em terceiro, não que isso não vá acontecendo em um certo grau junto, mas em termos de prioridade, quando o nosso plasma está limpo, quando a nossa pele está mais bonita, quando a gente está com colágeno mais firme, a gente fala o seguinte, agora é a época de nutrir de força vital aquele tecido, que são os rasayanas, que, por exemplo, no caso de pessoas com um pulmão muito debilitado, muito frágil, a gente vai aumentando a dose de pipa ali que a pessoa vai tomando no dia, durante 7 ou 14 dias, dependendo, e depois vai diminuindo também. Essas são formas do Ayurveda regenerar a energia vital daqueles tecidos que estão mais fragilizados, que a gente chama de dusha, em vez de datos. São espaços de sombra, espaços de falha, em vez de espaços de fortaleza, ok? A diferença entre dusha e dato. Então, no Ayurveda, a gente cuida só depois de muito tempo dos órgãos. Quando a gente consegue, de fato, fazer com que o rasa esteja a nosso favor, quando que os esrotas, o caminho onde a gente precisa chegar para esses tecidos profundos estejam mais abertos. Porque não é só uma questão de você dar a erva certa. Aquela erva tem que conseguir atingir aquele lugar. E se ela vai no meio de muita podridão, ela meio que é destruída no caminho, certo? Então, antes da gente fazer as coisas mais profundas, como cuidar dos órgãos, a gente precisa limpar o oceano onde esses órgãos estão sendo nutridos e estão sendo capazes de receber os materiais metabólicos de resíduos deles, ok? Então, a Ayurveda no passo a passo de cuidado com as alergias. Entender por que essas alergias estão se reforçando. Atuar na remoção o melhor possível dessas causas para que isso não fique piorando o processo. Fazer com que a gente cuide do sistema complexo, abrangente do tecido plasmático, do rasa. Depois disso, começar a ver se os canais ainda estão abertos o suficiente, se os esrotas estão disponíveis. E depois disso, cuidar dos órgãos. Aí o resultado é muito importante. O resultado é muito duradouro. E você tem saúde de uma maneira firme, e não só de uma maneira até o outro ter que mudar de outro antialérgico. Ok? Claro até aqui? Então, não é exatamente uma questão do pólen, é uma questão muito mais do quanto o nosso corpo está sensível àquilo, porque o nosso plasma está contaminado. Certo? Ótimo. Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!